Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos para as correções das atividades. Essa é a atividade 1, tá? Foi enviada no início da semana, tá? Os exercícios relacionados à videoaula anterior. O Brasil foi colonizado por qual potência europeia? Então a potência europeia que colonizou o território brasileiro foram os portugueses, tá pessoal? Então nós fomos colonizados pelos portugueses, ok? O Brasil foi colônia de exploração. Quais as características desse tipo de colonização? Esse tipo de colonização, pessoal, ele é bem simples de se entender, né? Foi muito característico no século XVI, né? Os europeus usaram muito a colônia de exploração. Então, o que acontece? Essa forma de colonização é caracterizada pela extração dos bens e recursos naturais disponíveis na colônia em benefício da metrópole, tá? Esses territórios, né, eram utilizados como fonte de riqueza para as nações europeias. Então, o que acontece? Colônia de exploração, o Brasil era colônia de exploração. Os recursos retirados do Brasil iam todos para Portugal, ou seja, nós éramos fonte de riqueza para eles. Eles tiravam os nossos recursos, então não ficava nada para cá. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que foi colônia de povoamento, onde se preocupava em ocupar e desenvolver o território. Quais países não fazem fronteira com o Brasil na América do Sul? São dois países que não fazem fronteira, tá? É o caso do Chile e do Equador. Podemos dizer que o Brasil é um país continental? Sim, pois o nosso país é muito grande, ele tem dimensões continentais. O território brasileiro é muito grande e o fato de ser muito grande faz com que, por exemplo, se fôssemos dividir esse território em países, caberiam quase todos os países europeus aqui dentro do território brasileiro, porque é um território muito grande, ele é o quinto maior país do mundo, por isso ele tem dimensão continental. É como se ele fosse quase que um continente, porque o território dele é tão grande que equivale a vários países no mesmo espaço, tá ok? Por que o Brasil é considerado um país ocidental? Porque estamos a oeste do meridiano de Greenwich. Então, estamos no hemisfério ocidental, ok? Como é dividido o Brasil de acordo com as regiões, com o critério de regionalização das regiões geoeconômicas? Aqui um mapa das regiões geoeconômicas, que leva como aspecto principal características econômicas, características sociais e históricas para sua divisão, e não leva em consideração a divisa de estado. Então, os três complexos regionais, ou as três regiões geoeconômicas, são Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Amazônia de amarelo, Nordeste de marrom e Centro-Sul de verde. Tá ok? E qual a importância de se regionalizar o espaço geográfico? É muito importante regionalizar o espaço geográfico, pessoal, porque a partir da divisão de um espaço em regiões, pode-se fazer esse agrupamento com características semelhantes e, posteriormente, você pode direcionar recursos e até organizar situações com base no processo de regionalização. Tá ok? Então, essa foi a primeira atividade que nós fizemos, certo? E temos a segunda atividade, correspondente à cruzadinha, tá ok? Então, temos aqui, ó. Eu coloquei algumas informações que ajudam vocês nesse processo, tá? Então, vamos lá para a palavra 1. Linhas imaginárias que circundam a Terra sentido leste-oeste. Então, aqui no 1 a gente coloca paralelos, tá ok? Então, a palavra 1 é paralelos, tá ok? 2 é a distância entre um ponto qualquer da superfície terrestre e o meridiano de Greenwich. Então, na palavra 2, nós colocamos longitude. Distância em graus de qualquer ponto da Terra para o meridiano de Greenwich é longitude. 3 é o principal meridiano e divide a Terra em dois hemisférios. Então, o 3 é o meridiano de Greenwich. Você vai colocar aí, ó, Greenwich. 4. Ó, só para confirmar, 3, ela está escrito bem aí no enunciado do 2. Palavra 4, sistema de localização estruturado através de linhas imaginárias. Então, a parte são o quê? Coordenadas. As coordenadas geográficas, tá? No caso, coordenadas, que é a palavra que cabe ali, tá bom? 5,
é a distância entre qualquer ponto da superfície da Terra e a linha do Equador. Então, a 5 é latitude, distância em graus de qualquer ponto da Terra com relação à linha do Equador. 6 é o principal paralelo e divide o planeta Terra em 2 hemisférios. O paralelo principal é o paralelo do Equador, tá? Então, aqui eu coloco Equador no 6. E 7, linhas imaginárias traçadas de um polo a outro, de norte a sul. Então, as 7 são meridianos, tá ok? Então, essa foi a correção dos nossos exercícios. Espero que tenham compreendido. Forte abraço a todos e tenham aí uma excelente semana. Tchau, tchau.